Boa tarde a todos. Então, vamos à apresentação desse dia 2 de março de 2021, aula de desenvolvimento motor, modo remoto na UFRN, curso de Educação Física da UFRN. Muito bem, vou aumentar agora um pouco a visualização aí para vocês. Do nosso tema de hoje, desenvolvimento do aparelho locomotor, a parte que diz respeito ao sistema ósseo, né? Ou aos ossos. Então, o tecido ósseo não farei aqui uma aula de anatomia ou de fisiologia que trate, né, do tecido ósseo aprofundadamente, mas eu vou comentar aqui alguns aspectos, certo? Desse tecido importante do nosso corpo, né? Então, entre as funções, destaco, né, a proteção, né? Então, imaginem o próprio sistema nervoso que estudamos anteriormente, né? Se você pensar a caixa craniana, né, ela tem uma função de proteção do quê? Justamente do cérebro, né, do sistema nervoso central, assim como é o caso da medula, né? Mas tem uma função também de sustentação, né? Então, a morfologia do meu corpo, ela é codependente dos meus ossos, né? Do meu sistema ósseo. Então, por exemplo, a minha caixa torácica, né? As costelas armazenam, protegem, mas também dão uma forma capaz de armazenar e proteger vísceras do corpo, né? Dão, então, uma função de sustentação, né? Ao tórax, no caso, as vísceras, né? E também existe, né, a sustentação, obviamente, relacionada ao equilíbrio corporal. Então, a manutenção da posição de pé, por exemplo, né, a partir dos mecanismos de alavancas ósseas, possibilitam também essa condição de sustentação. Né? A sustentação do corpo em pé, por exemplo. Né? E, claro, né, contrações musculares bastante sinérgicas, né, que permitem isso, né? E o tema da nossa aula de hoje, né, que é o desenvolvimento motor, né, então, dando destaque ali em cor amarela, né, que é a questão da locomoção. Então, isso é o sistema ósseo, né, fundamental para possibilitar, né, a locomoção. E, logo, né, tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento motor, né? Além dessas funções que eu já disse e a destacada, que é a locomoção, lembrar também que o tecido ósseo ele produz células sanguíneas, né? Mais próximo à extremidade dos ossos, né? Nós temos a medula óssea vermelha, que produz células, né? Sanguíneas, né? Como as hemácias, né? E na parte medial do osso, mais junto a que a gente chama de diáfise óssea, né? E a parte do núcleo ali, a gente vê o que a gente chama de o núcleo, né, hematopoético, né, que é a substância amarela, né, aquela que produz células, como, por exemplo, células de defesa do organismo, né? E por isso que aparece também ali a função imune, né? Então, não é que o osso em si, né, a célula óssea tem uma função imune, mas é no tecido ósseo que se produz também células de proteção do organismo, né? Como, por exemplo, glóbulos brancos, certo? E as células, né, ósseas, né, são basicamente de 3 tipos, né? Os osteoblastos, que são células que dão origem às células ósseas, né? São progenitoras. Os osteócitos, que são células especializadas, né? Ósseas propriamente ditas, uma vez que os osteoblastos têm aquela característica de ser um tipo de célula não a tronco embrionária, mas é uma célula proto-óssea, né? Ela pode se transformar em célula óssea, né? Uma vez estimulada, né? Os osteócitos são as células ósseas especializadas, né?
capazes de reter grandes quantidades de cálcio, né, um mineral importante para sua formação, e os osteoclastos, né, que são células fagocitárias, ou seja, uma vez que o osso tem um processo de desenvolvimento, né, e ele também envelhece, os osteoclastos, né, eles vão lá e são células que fagocitam essas células osteócitos que estejam velhas ou danificadas, né? Então, fazendo com que essa atividade faça uma renovação celular óssea constante, né? E para nós que estudamos o desenvolvimento, é muito importante lembrar aqueles folhetos embrionários que estão lá presentes na formação do embrião, que a gente comentou um pouco em aulas anteriores. Quando a gente falou do sistema nervoso no bloco anterior, falamos de que o folheto embrionário é a ectoderme, né? E agora, para falar do tecido ósseo e também muscular, que a gente vai ver, e articular, que compõem o aparelho locomotor, né? A gente vai tratar, então, do folheto embrionário, que é a mesoderme, né? Então, dos 3 folhetos embrionários, a ectoderme forma lá o sistema nervoso e a mesoderme vai formar sistemas importantes para o aparelho locomotor. Só a título de curiosidade, a endoderme, né, que é a camada embrionária tecidual mais antiga, né, mais interna, perdão, ela não é mais antiga, mais interna, ela vai formar várias vísceras do corpo, inclusive dos órgãos digestório e etc. Tá bom? Então, isso aqui é só uma introdução, não é um aprofundamento. Talvez alguém aqui teve a oportunidade de ter acesso a essas informações que eu falei no ensino médio, né? Quem teve o privilégio disso no ensino médio, né? Então, aqui é um lembrete, tá? E caso vocês estejam tendo anatomia, é uma interdisciplinariedade também, tá? Uma vez que vocês vão ver isso lá parecido, né? Em anatomia, que é o curso que vocês estão fazendo simultaneamente nesse semestre, e no qual vocês também podem fazer vários links, né, com essas informações. Embora na anatomia vocês vão ver a morfologia dos ossos, a localização dos ossos, os nomes dos ossos, os acidentes ósseos, vão se dedicar muito a isso, né, essas informações assim gerais, né, sobre o tecido ósseo, vocês vão ver em anatomia e fisiologia também. Aqui também aquele lembrete, né, os tipos de ossos, né, nós temos longos e curtos, né, exemplos, né, o fêmur, que é o osso da coxa, né, que é um exemplo de osso longo, né, é um osso bastante relacionado ao crescimento físico, né, dado pela sua morfologia, e muito importante, né, na locomoção, né. Então a gente vai ver ao longo dessa aula que há tipos físicos, né, um deles o ectomórfico, que são aquelas pessoas de propensão mais longilínea, ou seja, tende a ser mais altos do que largos, né, e aos endomórficos, aqueles que tendem a ser mais baixos e largos, né, do que altos. Então, assim, essas diferenças morfológicas, elas vão impactar, inclusive, eu vou falar adiante, até, por exemplo, na própria escolha, né, ou seleção de um atleta para uma modalidade esportiva de alta performance. Isso vai ter implicações importantes. Digo isso porque será muito difícil nós vermos uma pessoa de perfil endomórfico, ou seja, que seria mais propensa a baixa e larga, fazendo, por exemplo, uma prova de natação, né? Assim como vai ser muito difícil nós vemos uma pessoa alta, né, com 2 metros ou mais de altura, e que seja magra, sendo halterofilista, levantando peso olímpico, por exemplo. Então, são condições morfológicas que envolvem, né, que têm implicações no fato da conformação morfologia dos ossos para o desempenho em modalidades esportivas. Exemplo, né? Temos também ossos curtos, né? Então, bem aqui no meio do nosso carpo, né? Temos os ossos do carpo, o osso do carpo, né? Aqui na base da mão, né? Por exemplo,
é capitato. Eu escrevi errado aqui. Capitato. Deixa eu até fazer uma correção imediata. Capitato. Capitato, amato. É um exemplo de osso curto, tá? Do corpo humano. Então ele é por curiosidade, né? O capitato é o mais medial e o maior, né, osso, né, do carpo. Temos os ossos planos e irregulares, né? Então, exemplo de osso plano, né? O externo, aqui no centro do peito, certo? E temos também o osso irregular, como no caso as vértebras, né? Que protegem a coluna vertebral. E temos os chamados também ossos sesamoides. Alguns até livros vão tratar de forma distinta, né? Essa nomenclatura, mas os ossos sesamoides normalmente são ossos que aparecem dentro de tendões. Então, por exemplo, a patela ou rótula, né, é um exemplo de osso sesamoide. Tá? Agora, vamos começar a tratar então dos tipos de crescimento ósseo. Né? Então, o primeiro tipo de crescimento ósseo, né, que nós conhecemos é o do tipo endocondral, que é aquele que a gente percebe acontecer mais nos ossos longos, por exemplo. Né? Os ossos longos do nosso corpo, exemplo, né, aqui no antebraço, né, nós temos rádio e ulna, né, e temos também o húmero no braço. Né? Nas pernas, né, nos membros inferiores, nós temos na coxa, né, o fêmur, né, e na perna nós temos a tíbia e a fíbula. Né? Então, esses ossos longos, eles têm o seu crescimento chamado do tipo endocondral, ou seja, ele ocorre das epífises ósseas, que são as extremidades, tem um disco epifisário no osso longo, e que dali é depositado as células a partir dele, né, formando o periósteo, que é a camada mais externa do osso, e essa deposição, então, da epífise, que é da extremidade do osso, né, e o osso vai se alongando a partir desse crescimento. Né? Então, esse crescimento é o típico crescimento endocondral, bem exemplificado nos ossos longos. Já o intramembranoso, né, o crescimento intramembranoso, a gente percebe nos ossos do tipo planos, né, com bons exemplos. E, caso, né, o externo, né, a escápula, né, que se chamava de omoplata, né, são exemplos de ossos planos e que crescem, né, de forma intramembranosa. Né? Então, a partir da sua membrana óssea, que é o periósteo, cresce para dentro, já que não tem um alongamento, né, de epífises ósseas que vão permitindo a deposição de novas células, osteócitos e cálcio, né, para que o osso cresça em comprimento, como é no caso do crescimento endocondral. Tá? Já no intramembranoso, né, a gente vai ver, então, a partir da membrana externa do osso, que é o periósteo, a deposição de novas células e sua respectiva calcificação. Tá? Como eu dei o exemplo, né, aqui no centro do peito, né, vocês podem tocar, palpar o externo. Tá? Bem, dessa parte introdutória que eu queria tratar com vocês sobre o desenvolvimento do sistema ósseo, né? Ou melhor, o desenvolvimento do aparelho locomotor, o sistema ósseo, né, do corpo humano, eu quero ressaltar aqui que, poxa, mas por que a gente está vendo isso em desenvolvimento motor, professor? Se a gente vai estudar isso em anatomia, vai estudar isso em fisiologia, talvez em outros componentes curriculares durante o curso, como medidas de avaliação, né, em atividade física, né, exercício físico, né, onde vocês, por exemplo, vão aprender a manusear, né, instrumentos que vão fazer medidas, né, como, por exemplo, medidas do crescimento físico. Né.
na disciplina aqui, a gente vai ter uma aula sobre crescimento, né? Sobre o crescimento físico e maturação, que são duas coisas diferentes. Então, a gente vai ter uma aula sobre isso, vocês vão assistir eu manusear um pouco essas medidas, tá? Quem saiba, vocês, em práticas que eu vou sugerir, poderão fazer aí algumas medidas em vocês mesmos e em pessoas da própria família, né? Para verificar algumas questões importantes relacionadas ao fenômeno do crescimento. Mas isso será motivo para aulas que virão. Mas, de fato, né? Dentre as implicações do conhecimento, do crescimento e desenvolvimento ósseo, uma delas é o próprio crescimento físico, né? Por exemplo, quem atua na licenciatura e vai trabalhar em escola, no momento de fazer medidas de avaliação na escola, uma das medidas muito comuns de se fazer, né, início de semestre, final de semestre, é a medida de crescimento, né? Verificar, por exemplo, a massa corporal total e a estatura, né, para saber, por exemplo, o índice de massa corporal, né, as condições de dentro da normalidade ou não, né? Se a curva de crescimento está adequada à idade ou não, né? Se verificar, por exemplo, né, que o crescimento está estagnado, né? Ou até, em alguns casos, né, em que há indícios de crescimento, porém mudança postural, às vezes você pode ter uma estagnação no crescimento que não é pelo fato dos ossos não estarem crescendo, mas de uma alteração na postura, né? Então, essas medições, né, elas são bastante relevantes, tanto no âmbito escolar, como eu dei o exemplo aqui, quanto no âmbito clínico e esportivo, né? Há profissionais de educação física do bacharelado que atuam nas unidades básicas de saúde de Natal e de municípios do Rio Grande do Norte, Brasil afora, né? E eles podem ter, né, contato com sujeitos, né, na população que são, né, de diferentes faixas etárias, incluindo crianças, né, adolescentes, etc., em que essa questão do crescimento é muito sensível, né? Uma vez que o crescimento físico, em termos de altura, né, ele ocorre predominantemente, né, nos primeiros 20 anos de vida, em média, variando um pouco entre os sexos, né? Onde no sexo masculino ele tende a se prolongar um pouco mais, na maioria dos casos, e no sexo feminino ele tende a ser um pouco mais precoce, na maioria dos casos. É claro que há regras, isso é a regra, mas há exceções à regra, evidentemente, né? Outro aspecto sobre o crescimento e o desenvolvimento ósseo é a detecção de talentos esportivos, né? Ao longo da aula de hoje, vocês vão ver argumentos a respeito disso. Há testes, né, que são feitos, inclusive radiografia óssea, né, para verificar a maturação, né, porque maturação tem muito a ver com mudanças qualitativas, então tem muito a ver com o desenvolvimento, né? Então, detecção de talentos é fundamental, né? Um exame de raio-x, por exemplo, pode identificar, embora isso seja um tema polêmico, né, na ciência do esporte, o exame de raio-x, por exemplo, pode verificar a idade óssea, né? Porque se você tem ainda um exame clássico, né, a radiografia das mãos, né? Então, quando faz uma chapa, uma radiografia das mãos, como vocês vão ver nessa apresentação ainda, vocês vão ver que quando você tem as articulações ainda, né, em formação e os ossos longos ainda crescendo e depositando novas células, né, ósseas e calcificando, é um indicativo que ainda não é um osso adulto, ainda está em processo de maturação e desenvolvimento. Já quando os ossos longos, né, por exemplo, aqui, não é um bom exemplo, mas vou dizer assim, os ossos, né, que compõem a mão, sobretudo as falanges, né, dos dedos, né, da mão, quando você tem uma redução do espaço entre a articulação e um aumento do comprimento do osso, é um indicativo de maior maturidade, né, ou seja,
de que aquele osso está maduro, né, e não vai mais crescer. Então, às vezes, isso pode ocorrer aos 13 anos de idade, pode ocorrer aos 15 anos de idade, e pode ter pessoas aos 16, 17 anos que ainda têm tempo para crescer e desenvolver. Então, a maturação ela é bastante variável na cronologia, né, na faixa etária das pessoas. E aí existem muitos mecanismos relacionados a isso. Mas então existem aplicações, né, ou implicações do crescimento e do desenvolvimento ósseo na seleção, né, detecção de talentos esportivos, né, também pelo fato daquela questão que eu estava falando da morfologia, né, o ectomórfico, o endomórfico, o mesomórfico, né, que isso também pode ser verificado, né, com o comprimento ósseo, né, também tem aplicações clínicas, né, o acompanhamento do estado de saúde. Então, se eu estou lá numa unidade básica de saúde, chega uma criança, um adolescente, e eu verifico, por exemplo, a estatura, né, e 2 anos depois, 1 ano depois, eu verifico de novo, né, comparando com as curvas de normalidade para idade, sexo e crescimento, eu posso, por exemplo, ter um indicador de saúde aí bastante interessante, né, do acompanhamento do estado de saúde, né, que as medidas de crescimento e desenvolvimento ósseo, né, são fundamentais. Em especial aqui, para vocês que em sua maioria são do bacharelado, ou se não todos, hoje um público muito importante é o público idoso, né, o público em envelhecimento. Nesse público, ocorre um processo em que pode haver decréscimo ósseo em algumas regiões, né, dado o fenômeno da osteopenia, que é a redução do cálcio, que é uma condição prévia da osteoporose, que é a patologia, né, que acomete muitas pessoas, principalmente pessoas idosas, mas pode já aparecer precocemente, mesmo em jovens, né, mais raro, né, mas muito comum em pessoas com idade mais avançada, em que, por exemplo, você vai ter, se chegar a uma condição de osteoporose, é muito comum, por exemplo, os ossos irregulares, que são vértebras da coluna vertebral, elas podem achatar, por exemplo, elas podem diminuir o seu tamanho. Por isso, por ação das forças, né, da gravidade e outras forças que agem sobre o corpo. E nesse sentido, a gente vai ter, por exemplo, redução de estatura, né, inclusive. Então, a gente tem vários aí fenômenos implicados. E nós temos também a questão do nível maturacional, que eu já comentei um pouco, né? Então, as medidas de desenvolvimento e crescimento ósseos são importantes também nesse âmbito, certo? Então, eu falei das justificativas principais, tem outras, mas essas são as justificativas principais que diz respeito, sim, ao âmbito da educação física, dos esportes, né, para esse estudo que a gente está fazendo hoje, tá bom? E aí vem a série de estudos que eu trago para vocês, para a gente conversar, tá? E vou tentar fazer isso até às 18 horas, até às 18h10, mais ou menos, para a gente conversar um pouco no final, tá? Então, vamos lá. Esse texto, acompanhamento do crescimento normal, é da Revista de Pediatria, como vocês estão vendo aí, né? A Leda Amar de Aquino é a autora, publicado em 2011, e olha só que interessante, né? Ela vai dizer o seguinte no artigo, né? O crescimento, né? Então, todo indivíduo nasce com um potencial ou alvo genético do crescimento, então mostrando aí um determinante genético para esse crescimento. Tá? Então, poucas funções biológicas dependem tanto do potencial genético quanto do crescimento. No entanto, esse alvo pode ser ou não atingido, dependendo fortemente das questões ambientais. Então, aqui a gente vê de novo aquela famosa questão ambiental, né, se impondo, né? Vocês ainda não viram a aula da quinta-feira, mas eu falo muito sobre isso, né? Sobre o conceito de affordance, que vocês vão ver lá, sobre o conceito de teratógeno, né? Então, são
conceitos-chave no estudo do desenvolvimento e do desenvolvimento motor. Né? Então, um teratógeno, por exemplo. Né? Um teratógeno, se uma mãe gestante usuária de álcool, abusadora de álcool, pode ocorrer a síndrome alcoólica fetal. A síndrome alcoólica fetal é um tipo de síndrome que, uma vez o feto, né, e uma vez o embrião e o feto submetidos a altas doses de álcool no corpo da mãe, né, onde esse embrião ou feto está em desenvolvimento, pode, por exemplo, ser um fator importantíssimo para o não crescimento tanto dos neurônios, como vocês vão assistir na aula que eu fiz anterior, ainda não está postada, e vocês vão ver isso também na questão do crescimento físico. Né? Então, crianças com síndrome alcoólica fetal têm prejuízo, né, no seu crescimento. Então, você tem um potencial de crescimento, mas o fator ambiental, ali, aquela exposição altíssima de álcool, né, durante a gestação, pode afetar, por exemplo, né, o potencial genético de crescimento de um ser humano. Né? Tanto não só as implicações do sistema nervoso no crescimento, que a Organização Mundial de Saúde preconiza, isso é uma curiosidade que talvez vocês não saibam, que durante a gestação o consumo de álcool seja 0, tá? Então, assim, todas as garotas, né, que estão aqui, né, presentes nessa aula, mas também todos vocês que estão nessa aula, né, e que têm pessoas na família, né, que estão planejando a gravidez, ou isso é melhor, né, mas quando não é planejado, né, a partir do momento que vocês têm conhecimento da gravidez, indicado imediatamente a cessar o consumo de bebida alcoólica, né, dado a alta sensibilidade a esse agente teratogênico que é o álcool. Né? Eu falei um pouco aqui hoje sobre isso, e vocês vão ver muito isso no exemplo que eu dei lá na aula de ambiente e desenvolvimento neurológico, né? Eu falei muito dessa síndrome alcoólica fetal como um exemplo do ambiente, né, que é negativo para o desenvolvimento neurológico, tá bom? Mas o que nos chama atenção aqui bastante nessa imagem, né, não é só ali o que eu destaquei em vermelho, né, para falar sobre essa citação da Aquino, né, da Leda Amar de Aquino, mas também essa imagem que vocês estão vendo aí, que é a mudanças nas proporções corporais do segundo mês fetal à idade adulta. Isso vão ver lá aos 25 anos. Então, uma das coisas que a gente percebe aí nessas mudanças de proporção no corpo, né, a mais nítida é qual? O que mais chama a atenção de vocês aí? Alguém quer falar? Por exemplo, em relação à cabeça, ao crânio, aí estamos falando de ossos do crânio. Né? Por que os ossos do crânio, né, se desenvolvem mais rapidamente do que os ossos do osso do braço, né, o húmero, quando se é feto? Né? Qual a razão disso? Né? E por que, ao longo dos anos, né, a passagem ali do recém-nascido, a primeira infância até os 2 anos, né, e lá no adulto, né, perto dos 25 anos, que mudanças morfológicas é essas que ocorrem no corpo humano em que os ossos longos começam a crescer? Né? Que motivação é essa? Né? Ou que demanda é essa que o ser humano tem? Né? Não fica claro para vocês o fato de que lá, enquanto é feto, em 2 meses, não há uma necessidade de locomoção? E à medida que a necessidade de locomoção, a demanda por locomoção, né, e autonomia corporal vai aumentando progressivamente, como é o caso do adulto, o adulto, por exemplo, tem que estar apto a cuidar da nova prole, né, dos que vão nascer. Né? Então, ele precisa ter uma morfologia corporal
em que os ossos do corpo já são mais longos, né? Sobretudo do braço, do antebraço, da coxa, da perna, né? Então, esse crescimento ósseo, né? Ele dá forma ao corpo, dá sustentação ao corpo, dá proteção ao corpo e permite locomoção do corpo. Então, nós ganhamos muito em termos de locomoção com o aumento do comprimento dos ossos longos, dos membros superiores e dos membros inferiores. Devido às alavancas ósseas que são possíveis de serem formadas, nós temos muitas vantagens para ficar em pé, né, que é um gasto de energia menor, para fazer atos motores, né, relacionados à caça, assim, pensando no homem pré-histórico, né, quando eu digo homem, é o ser humano pré-histórico, né, que era caçador-coletor, né, ele precisava de um domínio, né, de habilidades locomotoras bastante amplo, né, o nadar, né, como habilidade locomotora, o manipular objetos, né, habilidades manipulativas, equilibração e estabilidade, né, manter, por exemplo, o corpo ereto, né, bípede, para conservar e gastar menos energia, assim, né? Então, são coisas fundamentais para a gente pensar aí a variável de crescimento e onde o crescimento ósseo é importante nesse sentido, né? Nessa outra lâmina, né, nesse outro slide, ainda na mesma revista, né, a gente vai ver aqui, né, nesse gráfico, o que a gente vai falar sobre o crescimento dos tecidos do corpo, né? Então, vocês veem aqui bem embaixo, ó, os tecidos do aparelho reprodutivo, né? Então, eles têm um crescimento pífio no início da vida e lá na adolescência, né, por volta dos 12 anos, começa a haver uma ascensão, né, desse crescimento, né? A média geral de crescimento está aqui. Então, você vê que tem uma curva de aceleração nos primeiros 2 anos. Dos 2 anos, ela decai, né, ela continua crescendo, mas diminui a velocidade até aproximadamente os 10 anos. E depois, a partir aqui dos 10, 11 anos, começar a ter uma novo pico, né, de crescimento corporal, que vai atingir o seu ápice ali, em média, por volta dos 20 anos. Eu digo em média mesmo, né? Porque há pessoas que ainda crescem um pouco mais, há pessoas que antes disso param o seu crescimento, né? Então, na média, é isso, e também em relação aos diferentes sexos, né? Agora, aquilo que a gente viu antes na imagem está ilustrado no gráfico aqui, né? Cabeça e cérebro, né? A gente viu lá na aula sobre o desenvolvimento do sistema nervoso, né? Tem essa curiosidade, né? O cérebro cresce muito rapidamente, então é preciso ter uma estrutura óssea de crânio, né? Bastante desenvolvida e crescida, para quê? Para a função de proteção e sustentação do órgão, talvez, né, mais importante do nosso organismo, né? Aquele que define, inclusive, né, a partir de morte ou não cerebral, né, um próprio limiar aí sobre a vida, né? Aparece ali também o sistema linfóide, né? Com os linfonodos, né, os vasos linfóides, né, que são responsáveis por limpar, né, o interstício, né, tudo aquilo que está entre as células, né? Então, você vê que o sistema linfóide, né, é muito ativo, né, na imunidade do corpo humano, né? Ele tem um crescimento bastante vertiginoso, né, até aproximadamente os 12 anos de idade, e depois ele decai, né? Decai bastante. Então, existem fatores endógenos e fatores exógenos relacionados ao crescimento dos ossos, crescimento e ao desenvolvimento. Aqui está o chamado eixo hipotálamo-hipófise. Então, aqui
estamos falando de sistema nervoso central, tá? E estamos falando de um hipotálamo, né? Acho que vocês vão ver aqui a minha seta, né? Vocês estão vendo aqui o hipotálamo, toda essa parte de cima, e na parte de baixo vocês estão vendo a hipófise. A hipófise tem uma parte anterior, que é a adenohipófise, e uma parte posterior, que é a neurohipófise. Agora, por que isso é importante para o crescimento e o desenvolvimento ósseo? Né? O hipotálamo ele controla a glândula hipófise, direta e indiretamente, tá? Por neurônios que secretam liberadores de hormônios. Tá? Então, por isso que é importante. Né? Então, os neurônios magnocelulares, tá? Que normalmente sintetizam vasopressina e ocitocina e liberam os axônios que se projetam pela porção interna da eminência mediana e terminam na neurohipófise. Então, aqui, ó, né? Saindo do hipotálamo, os neurônios magnocelulares estão aqui em azul, tá? E vão para a neurohipófise. Então, aqui, por exemplo, libera, né, ocitocina, um neurotransmissor muito importante para a amamentação e para a sociabilidade, né, para o amor, né, entre pessoas, então muito importante, e vasopressina, né, regulador, por exemplo, da pressão arterial. Né. Mas o que nos interessa mais, né? Que neurônios parvocelulares, que é vindo aqui do hipotálamo e vindo para a adenohipófise, né, onde vocês estão vendo aqui a porção mais anterior, nessa porção, na adenohipófise, nós temos hormônios decisivos para o crescimento e desenvolvimento ósseos, né, que a gente vai ver a seguir. Esse slide fala das ligações, né, que o eixo hipotálamo-hipófise, fundamental, né, tem com as demais partes do sistema nervoso. Então, só para vocês terem uma ideia, né, visualizar, né, eu estava mostrando lá o hipotálamo e a hipófise, e aqui vocês estão vendo o cérebro como um todo, né. Então, a hipófise está aqui, ela tem a porção anterior da frente, que é a adenohipófise, e a porção posterior, que é a neurohipófise. E elas têm ligações com várias áreas do sistema nervoso central. Vias aferentes são aquelas que levam informações para o hipotálamo e a hipófise. E as vias eferentes são as respostas que essa região dá a diferentes sistemas do corpo. Tá? Então, é muito importante, vocês veem ligações, né? Como, por exemplo, estava falando da neurohipófise, com a vasopressina. Então, vai lá alterar, por exemplo, a pressão dos vasos sanguíneos, que vai afetar, por exemplo, a maneira com que o coração vai bater. Então, se a pressão arterial dos vasos tende a aumentar, né, com a vasopressina, né, você tem diminuição da velocidade dos batimentos cardíacos. Então, você tem uma resposta hemodinâmica, né, por feedback, por conta de uma alteração hormonal. Mas o que é mais importante aqui para falar sobre a localização, né, do eixo hipotálamo-hipófise dentro do sistema nervoso central e suas ligações. Mas o mais importante é a gente falar sobre isso aqui, né, que são justamente os hormônios. Né? Então, na divisão magnocelular, hormônios produzidos do hipotálamo e liberados pela neurohipófise. Vasopressina, que faz, por exemplo, reabsorção de água pelo rim, ocitocina, contração uterina e injeção de leite. Então, são os hormônios aqui dessa porção magnocelular em azul. Já, olha só, a divisão parvocelular, que é anterior, né, é a adenohipófise, nós temos substâncias hipotalâmicas que estimulam, né, então, o liberador de tirotrofina, o liberador de corticotrofina, o liberador de gonodatrofina, o liberador do hormônio do crescimento. Pronto. Então, o hipotálamo libera um hormônio que é liberador do hormônio do crescimento. Então, o GHEH,
ele é uma substância hipotalâmica estimuladora, vem aqui de cima, nessa divisão parvocelular, e entra aqui na adenohipófise. As substâncias hipotalâmicas também são inibidoras, aí temos várias, né? Vocês vão ver que tem o inibidor do hormônio do crescimento, que é a somatostatina, né? Somatostatina, desculpe. A somatostatina é um inibidor do hormônio do crescimento. Então, ele é um neurotransmissor do hipotálamo, que é liberado na adenohipófise para, por exemplo, inibir o crescimento corporal. E aí vemos os hormônios da adenohipófise, que é essa parte aqui que eu estava falando anterior da hipófise. Nós temos a tireodotrofina, prolactina, adrenocorticotrófico, o luteinizante, folículo estimulante, importantes para luteinizante para a amamentação, o folículo estimulante para a gestação e o hormônio do crescimento. Tá? Então, o hormônio do crescimento é fundamental para o crescimento e desenvolvimento ósseo. Temos também a prolactina, também importante na amamentação, o hormônio do crescimento e a tireotrofina. Né? Então, por exemplo, a tireoide, que a gente vê lá, a tireoide é uma glândula localizada na região do pescoço, tá, anteriormente, e essa glândula, né, ela tem lá no hipotálamo um liberador da tireotrofina, que é o TRH, e os hormônios secretados aqui na adenohipófise, mais inferiormente e anteriormente, nós temos a tireotrofina, que é um hormônio que vai estimular a tireoide a produzir hormônios, né? E esses hormônios da tireoide são importantíssimos para o metabolismo corporal. Então, o metabolismo pode ficar mais acelerado, menos acelerado, né? Mais intenso, menos intenso. E isso tem implicações sobre o crescimento e o desenvolvimento. Tá? Essas glândulas, né, desse eixo, hipotálamo e hipófise, são duas glândulas endócrinas, neuroendócrinas diferentes, né? Mas elas são complementares uma à outra, sobretudo porque o hipotálamo ele comanda, né? Ele dirige a hipófise com duas divisões diferentes, sendo a divisão anterior, a parvocelular, perdão, que vai do hipotálamo para a adenohipófise, fundamental para os processos de crescimento físico do organismo e o seu desenvolvimento e maturação. Maturação, onde é que isso é importante? Aqui, no hipotálamo, o liberador de gonadotrofina, o GnRH, que vocês vão ver aqui, em verde, é importantíssimo como estimulante, né, para que os hormônios da neurohipófise, um deles seja o adrenocorticotrófico. Né? Esse ACTH é importantíssimo, por exemplo, para a maturação sexual. E a maturação sexual é fundamental para o crescimento físico. Né? Por exemplo, a gente vê nas curvas de crescimento na adolescência, o estirão puberal, por exemplo, né? Que a gente viu uma curva de crescimento acentuada, onde há crescimento ósseo para acompanhar e acomodar o crescimento muscular, etc., que ocorre tanto em rapazes quanto em garotas, mas é mais proeminente nos rapazes. Tá? Haja vista que, com o desenvolvimento da gônada masculina, a testosterona, hormônio que é presente em maior quantidade no sexo masculino, também presente no sexo feminino, mas mais comum no sexo masculino, ou em maior quantidade no sexo masculino, tem toda uma relação com um crescimento ósseo mais pronunciado, né? E também, portanto, uma morfologia óssea, né, mais forte, né? E uma musculatura também para acomodar, uma musculatura, né, para mover, né, essas alavancas ósseas, né, que são em comum, né, no normal, maiores em homens do que em mulheres, tá? Mas, via de regra, é isso, mas tem as exceções. Evidentemente que há homens,
pouquíssimo desenvolvidos, né, em altura, em força, em estrutura óssea, e mulheres altas, muito fortes, etc. Tá? Então, isso via de regra é assim, mas tem sempre as exceções. Nesse outro artigo, né, já na Revista Brasileira de Medicina, apesar de ele ser um artigo mais antigo, né, 3 autores, em 2000 eles publicam aí fatores de crescimento e diferenciação ósseos. Então aqui estão mais fatores endógenos, né, efeitos sobre o processo de consolidação de fratura, por exemplo, né. É outro assunto que eu não falei, mas é importantíssimo no processo de desenvolvimento ósseo o fortalecimento dos ossos para que eles não fraturem, inclusive não fraturem em práticas esportivas, né? Que é um fator extremamente importante na prevenção de lesões de atletas e também de pessoas comuns, né? Não atletas, que também precisam para a saúde, né, ossos fortes e resistentes, retardando assim o início de osteopenia e osteoporose em fase mais avançada da vida. Eu destaco aqui que estudos biomoleculares, incluindo os avanços tecnológicos alcançados pela engenharia genética, têm tornado possível a identificação de diversos fatores de crescimento e diferenciação ósseos, que é abreviado como FCDO, fator, crescimento e diferenciação óssea. Aí tem vários desses fatores. O TGFB, o MPB, o PBM, o TGFB, né? O BMP, o PDGF, o FGF, o IGF. Tá? Então, esses fatores de crescimento e diferenciação ósseos são polipeptídeos de baixo peso molecular, fisiologicamente sintetizados em pequenas concentrações e armazenados na matriz óssea. Então, aqui a gente está falando já de algo que não é de sistema nervoso central, mas está armazenado na matriz óssea. Então, no osso já formado, né, nós temos fatores de crescimento que estão intraosso, né, e que a partir do momento da influência de fatores neuroendócrinos, esses fatores que estão lá no osso são ativados para que haja, por exemplo, crescimento ósseo, maturação óssea e, no caso de fraturas, a recuperação óssea. Né? Eu não lembro se eu falei para vocês, mas minha mãe, dia 5 de dezembro, teve uma queda aqui em casa. Eu não estava em casa, infelizmente, para ajudá-la, socorrê-la. Ela fraturou o fêmur, é uma lesão grave. Ela fez uma cirurgia já no dia seguinte. Ela já, antes de completar 3 meses, agora, dia 5 de março, ela já está andando de volta. Ela fez uma boa reabilitação, né? E houve uma excelente calcificação. Então, uma boa alimentação associada ao estímulo físico, associado a diversos fatores ambientais, fizeram com que esses fatores aí, ó, de crescimento e diferenciação óssea, mesmo aos 71 para 72 anos de idade, agissem de forma, mesmo em idade já avançada na vida, né, pudessem fornecer uma boa recuperação. Tá? Mas isso tudo porque os fatores ambientais associados às condições endógenas possibilitaram essa recuperação muito boa. Tá? Então, estão implicados diretamente na formação e reparos ósseos in vitro e in vivo, apresentando diferentes variações espaciais e temporais em sua expressão e secreção. Tá? Voltando lá no artigo de Aquino, né, da Leda Amar de Aquino, da revista de Pediatria, do ano de 2011, esse estudo, ou essa ilustração contida lá no artigo, né, mostra na figura 3 alturas médias, não é médicas, médias, está errado ali, de meninos de 5 anos de idade de países desenvolvidos
e de estratos socioeconômicos altos e baixos de países em desenvolvimento. Então, vocês vão ver aqui que em países desenvolvidos, nós encontramos, na idade de 5 anos, as maiores estaturas, estão vendo? Em países desenvolvidos. Nos estratos mais baixos e mais altos da população. A diferença é pequena e a estatura tende a ser maior. Aí vamos seguindo aqui os bonecos, né, representativos aqui das estaturas, né? A gente está falando aqui de altura em centímetros, né? Então entre 110 e 120 centímetros. Né? E aqui um assunto bastante polêmico, né? Porque aqui estão os países desenvolvidos, aí vem Guatemala, Colômbia, Costa Rica, etc. E aqui na imagem aparece o Chile, a Colômbia, potencialmente menores, estão vendo? E entre os mais pobres, o Chile, uma diferença bem consistente de altura, entre o segmento mais abastado e o menos abastado da população. Ou seja, entre os mais pobres, a estatura tende a ser, em média, menor nas crianças de 5 anos de idade. Então, a gente está falando de um fator ambiental, que é a condição socioeconômica e que ela influencia o crescimento. Tá? E aqui, ó, essa representação aqui, tá? Nos últimos é Brasil, aqui. Né? Esses que estão aqui mais à direita da tela. Os primeiros é a população rural do interior de São Paulo, o estado rico do Brasil. Né? E aqui a região urbana, né, de São Paulo. E aqui vem o tema mais polêmico, que é o interior do Nordeste e a região de capitais nordestinas. Então a gente vê aqui, né, que as pessoas que habitam o interior do Rio Grande do Norte, isso é um estudo, gente, entre 1974 e 1975, então já são muitas décadas atrás. Esse perfil deve ter modificado já, né, com as melhorias e avanços socioeconômicos que tiveram em políticas públicas, inclusive mais recentes. Mas, de fato, lá, no final dos anos 70, nós chegávamos a ter essas diferenças. Países desenvolvidos para o interior, por exemplo, do estado do Rio Grande do Norte, dos estados do Nordeste brasileiro. Tá? Então, isso é muito importante da gente pensar, né, fatores ambientais tais como nutrição. Né? Mas, claro que tem a questão genética também. Né? Nesse artigo da revista, do Jornal de Pediatria, né, publicado em 2008, nós vamos ver, então, a importância do consumo dietético de cálcio e vitamina D no crescimento. Né? Então, entre os fatores ambientais estão os fatores nutricionais. Só um instantinho. Maravilha. Então, aqui nesse artigo, né, mostrando a importância do crescimento em relação à dieta de cálcio e vitamina D. Então, o cálcio é um micronutriente, né? Uma substância química bastante conhecida, né? Lá da tabela periódica, e a vitamina D, que já é uma substância, né? Um pouco maior. Uma molécula, né, maior. Aí nós temos aqui fatores dietéticos que afetam o balanço de cálcio. Então, tem na absorção e na excreção. Estava dizendo a importância, né, dessa dinâmica do crescimento e desenvolvimento ósseo. Né? Então, eu estava falando da questão da lactose. Ó. No exemplo dos que aumentam, que é aqui na coluna mais à direita da imagem, né? Em relação à absorção, os que aumentam aparecem aqui, fatores, né? A alimentação, né? Boa alimentação, obviamente, e lactose, tá vendo? A lactose é um açúcar específico contido no leite, né? Então, qualquer campanha de aleitamento materno é fundamental, gente. Tá? Não só é fundamental pela presença da lactose,
como ela é sensível aos primeiros dias e meses de vida. Tá? Então, a amamentação, se for possível levar ela até os 2 anos de idade, é muito interessante. Tá? Se não a amamentação levada até os 2 anos de idade, até o máximo que puder, e uma continuidade, né, de aleitamento, mesmo que por vias de uso de alimentos industrializados, como leite em pó, por exemplo, específico, né, para substituir ou compensar a falta do leite materno, é fundamental para que você tenha aqueles picos de crescimento, né, bastante respeitados na idade certa para eles. Né? Então, é muito interessante. Agora vocês vão ver que para excreção do cálcio, né, que também tem a sua importância, você tem, por exemplo, o sódio, né, que é um outro micronutriente, né, presente, por exemplo, no sal, né, que ajuda ou aumenta a excreção do cálcio. Né? Então, assim, é muito importante vocês terem em mente informações como essa. Obviamente, vocês não precisam ser especializados em nutrição, né? Mas vocês têm que ter um conhecimento de que aspectos nutricionais como cálcio, ingestão de cálcio, né? Aí exemplificado na amamentação, né? É crucial, por exemplo, para o crescimento ósseo, crescimento e desenvolvimento ósseo. Tá? E que uma dieta rica em sódio, por exemplo, aumenta a excreção do cálcio. Então, pode ser que uma criança, né, que come muito macarrão miojo, que come muito alimento rico em sal, ela esteja dando um estímulo nutricional, que é ambiental, prejudicial ao crescimento e desenvolvimento ósseo. Certo? E tem as recomendações de cálcio, né, ingesta de cálcio em miligramas por dia. Então, vocês vão ver aí na infância, né, 210 miligramas por dia. Tá? Uma mamadeira de leite, né, tende a suprir essa necessidade diária. Né? E vocês vão vendo que vai aumentando, né, essa quantidade em miligramas, conforme vai aumentando o crescimento físico, chegando ali na adolescência, né, de 9 a 13 anos, a um certo, e de 14 a 18, a um certo platô, porque é o ápice do crescimento físico. Tá? Onde na maioria das pessoas encerra o crescimento físico. E já no adulto, essa necessidade de cálcio começa a diminuir. E depois ela volta a aumentar. Né? Na gestante aumenta, por razões óbvias, né? Está precisando formar um sistema ósseo no feto. Né? Aumenta também na lactação, né, obviamente, porque esse processo continua com a amamentação do bebê. Mas vocês vão notar ali que entre o adulto de 19 a 30 anos, a necessidade diária é de 1.000 miligramas. Né? Já com 50, 70 anos, já sobe para 1.200 e segue assim com mais de 70 anos. Ou seja, é uma reposição de cálcio necessária com o avançar da idade. Agora, não adianta repor o cálcio como micronutriente se não tiver outros fatores ambientais associados, como, por exemplo, a presença de vitamina D. Então, sem a vitamina D, mesmo você ingerindo o cálcio e ele sendo absorvido pelo sistema digestivo, você não vai ter necessariamente a absorção óssea. Para haver absorção do cálcio no osso, você vai precisar de vitamina D, que é bastante facilitada e sintetizada ao tomar sol, por exemplo. E, adivinha só, exercício físico. É um dos principais estímulos para isso, vocês vão ver isso no decorrer da aula. Então, fatores de risco para hipovitaminose D, que é, né, a baixa da vitamina D, vocês vão, não vou falar de todos, mas aqui, ó, pouca exposição à luz UVB. Né? Então é importante, em poucos minutos do dia, ter uma
uma exposição, né? E a capacidade de sintetizar a vitamina D na pele, ela diminui, por exemplo, com o envelhecimento. Motivo pelo qual, muitas vezes, é necessário usar um suplemento alimentar na forma de vitamínico, né, para ajudar esse aspecto. Né? A obesidade é um fator de hipovitaminose D. Então, o desenvolvimento de uma condição de obesidade e sobrepeso afeta a quantidade de vitamina D disponível, portanto, a possibilidade de crescimento e desenvolvimento ósseo. E aqui começamos a entrar na fala que mais nos interessa no campo da educação física. Né? Há alterações morfológicas no tecido ósseo em animais treinados em esteira motorizada. Aqui eu trouxe um estudo, né, recente, até publicado em 2020, na revista Biomotriz. Os autores estudaram em modelos animais, portanto em ratos, não foi em humanos, tá? Um grupo de ratos diabéticos, aliás, todos os 12 ratos eram diabéticos, tinham em média 60, no início do experimento, 60 dias de vida, portanto já eram ratos no final do crescimento físico deles, ou seja, já estão próximos a serem adultos, então são ali equivalentes ao final da adolescência, né, se fossem humanos, né, 60 dias de vida para esse rato tipo Easter, né, e esses 12 ratos foram divididos em dois grupos, um grupo sedentário, DS, e um grupo DT treinamento, né, que fizeram exercício 2 vezes por dia, exercício aeróbio, né, portanto de locomoção, em esteira, né? E eles faziam isso 2 vezes ao dia. Agora, todos os grupos tinham controle alimentar, ciclo sono-vigília, tudo controlado. Isso aí é as vantagens do estudo em laboratório. Né? Então, você isola a variável que você quer, a variável dependente que você quer analisar, que você quer medir. Nesse caso aqui, é o comprimento ósseo. Então, eles encontraram diferença significativa. Ó. Eles pegaram um taquímetro, é um equipamento que mede o tamanho, né, o comprimento ósseo, né, nesse caso aí em milímetros, e eles viram que o grupo treinado 10 dias, 2 vezes por dia, tinha um osso mais comprido, significativamente mais comprido, do que o grupo sedentário. Então, apenas 10 dias, claro que 10 dias na vida de um rato é muita coisa, tá? Porque eles vivem em média 2 anos, né? Não como nós, que podemos chegar a 120 anos, né? Temos o potencial, né? Mas, de fato, esses 10 dias, 2 vezes por dia, já fez diferença no crescimento, no comprimento ósseo. E o peso em gramas foi ainda muito mais significativo. Ou seja, se cresceu o comprimento do osso do rato, um osso longo do rato, que era do membro inferior do rato, né? Em termos de massa corporal, portanto, peso, né? Peso não é muito correto dizer, porque peso é massa vezes aceleração da gravidade, né? Mas a massa corporal total foi ainda mais significativa, né? Uma variação aí, graficamente, bem visível, né? E estatisticamente bastante significativa, ou seja, ratos que te treinaram 2 vezes por dia durante 10 dias, comparado a quem ficou sedentário, teve bastante calcificação, certo? Então aumentou a densidade óssea. Isso é um fator protetivo para evitar isso aqui, né? Quando a gente vai falar sobre a densidade mineral óssea em idosos, certo? É aquela conversa que eu falei, né? Se você, na adolescência, na infância, na adolescência, fez pouca atividade física, comeu muito alimento com sal, era obeso, tá? Você criou as condições para você chegar à osteopenia e osteoporose antes do que as outras pessoas. Esse estudo mostra as evidências científicas, né? Esses estudos de evidência são chamados de revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, né? Nesse caso é sem meta-análise,
Mas foram selecionados 18 artigos em Web Science, 363 na Cielo, 56 na base de dados BVS e 2.523 em PubMed. Desses artigos, né, 2.960 identificados, foram excluídos 2.819, restando de interesse para o estudo 24 estudos, né? E desses foram excluídos ainda 15, que não tinham muito a ver com a questão da evidência do exercício físico, né, melhorar a densidade óssea em idosos, certo? 9 foram colocados como incluídos, são esses 9 listados aí. Desses 9 de estudos, considerou-se no final, né, na análise dos textos, né, que de acordo com os resultados obtidos nessa revisão, podemos concluir que o exercício físico atua de forma significativa na profilaxia, que é a prevenção da osteopenia e osteoporose, e tratamento da osteoporose. Uma vez que você já tem a doença, ainda ajuda. Foi o caso da minha mãe aqui, né? Nesse caso, ressalta-se que, para que o exercício físico consiga modular a ação dos osteócitos, aquelas células especializadas, né? E, consequentemente, a osteogênese, a formação de novos osteócitos, só é possível a partir de 12 semanas de treinamento contínuo, tá? Isso em humanos já, não mais em ratos, em humanos. E que gera impacto ao osso, resultando em uma atividade piezoelétrica, resultando na reabsorção óssea. O cálcio entra dentro da membrana óssea, fortalecendo a camada, principalmente a camada externa, que é o periósteo, é onde o osso é mais denso, tá? E mais rígido, né? Então, a reabsorção óssea pelos osteoclastos e com a formação óssea pelos osteoblastos, no local onde a carga está imprimindo estresse. Então, quando a gente imprime estresse sobre o osso, como, por exemplo, o karateca que treina o Makivara, né? Golpeando, né? Eu sou karateca, né? Triple X, né? Pá, pá, pá. A gente treina o Makivara batendo, né, em superfície rígida. O que acontece com os ossos? Estão vendo aqui os ossos dos meus dedos? Ó? Eles estão ossificados e calcificados. Ó. Então, todo karateca tem saliente, né? Esses ossos, né? Aqui do punho e do carpo, tá? E dos metacarpos, tá certo? Bem nessas articulações aqui a gente treina muito o soco, né? E também os pés, né? A gente chuta e aí vai ossificando também essas regiões. Os praticantes de Muay Thai, eu não sou, treinam bastante chute com a canela. Então, o osso da tíbia fica altamente calcificado, altamente denso. Por causa de quê? Por causa do efeito piezoelétrico. O que é isso? Tá? Qualquer força que atue sobre um material, por exemplo, aqui, eu vou aplicar uma força nesse lápis. Está ocorrendo um efeito piezoelétrico no ponto de maior estresse. É o que é no meio do lápis aqui. Ó. Mesmo no material feito de madeira, como esse lápis, está havendo efeito piezoelétrico. Ele pode ser, inclusive, mensurado. Tá? E nos ossos humanos a mesma coisa. Então, as práticas esportivas, etc., contribuem muito com esse tal efeito piezoelétrico. Seja torcendo o osso, seja impactando o osso, seja a forma que for, né, pressionando o osso, você ajuda ou tracionando o osso, você ajuda a calcificar. Tá? Mas há implicações também morfológicas. Aí vem o estudo aqui do Tavares Neto, né, que é sobre o somatotipo. Né? Aqui faltou uma imagem, mas o somatotipo é aquela história do magro e alto, né, que é o ectomórfico, o mesomórfico, que é médio, e o endomórfico, que tende a ser baixo e largo. Né? Esse estudo traz várias informações, e vocês vão ver que aqui esse que faz uma associação entre meninos e meninas, né?
Aqui a média de idade das meninas é em torno de... a idade de todos, na verdade, da amostra, em média de 8,3 anos, com pequeno desvio padrão, tá? E tem aqui comportamentos de um fenótipo de fazer ou mais ou menos atividade física. E tem também as variáveis, né, de aptidão física, como velocidade, força, agilidade, e aqui o tipo físico, endomorfia, mesomorfia, ectomorfia. Vocês vão ver que, para esse cálculo estatístico, que é Mann-Whitney, né, o valor de P vai mostrar que é justamente o endomórfico, né, aquele mais baixo e largo, que tem mais significativa a diferença, por exemplo, entre o sexo feminino e o sexo masculino. Né? Sugerindo que a endomorfia nas meninas é um indicativo de negativo, né, para a performance física, muito maior do que é para os meninos. Mas ainda assim, ruim para ambos. E aqui vai mostrar justamente isso, né? O componente de endomorfia é aquele que tem os melhores valores OR, né? Que significa odds ratio, né? Risco relativo, né? Para esses aspectos da aptidão física: força, resistência abdominal, velocidade, flexibilidade, agilidade, força isométrica, etc, etc, etc. Então aqui como vai aparecer na conclusão desse artigo, né, os resultados salientam a relação inversa entre uma maior componente endomórfica e os componentes da aptidão física, o que pode ser relevante quando se planejam estratégias de intervenção que visem melhoras na saúde de crianças, atuando sobre os diferentes componentes somatotípicos. Por quê? Porque, dentre outros componentes do somatotipo, a endomorfia, baixo e largo, mais forte esse componente, esteve inversamente associada a menores chances de as crianças apresentarem melhores resultados nos testes de resistência abdominal, velocidade, força explosiva de membros inferiores e aptidão cardiorrespiratória. Então, aqui é um estudo, né, que essa imensidão de dados aqui comparados por meio de associações, né, revelam essa condição. Aqui uma matéria de jornal que vai fazer uma implicação lá do crescimento ósseo para seleção de talentos no esporte, mas aqui é o exame rigoroso tenta por fim nos felinos da bola, os chamados gatos, né? Então aqui uma radiografia da mão, aqui à esquerda mostrando uma mão em que vocês estão vendo que tem mais espaço entre as falanges e os metacarpos. Então, metacarpo é esse osso da mão aqui. Aí tem a falange proximal, medial e distal. Vocês estão vendo que entre os ossos tem um espaço maior, ou seja, tem mais cartilagem, mais espaço para o crescimento ósseo. Já aqui, ó, fechou a cartilagem. O osso não cresce mais. Então, esse é um indicativo de maturação óssea, tá? Um indicativo de que aquela pessoa pode ter um documento falsificado para dizer que tem uma idade menor do que a que ele tem. Isso significa que é o gato, né, o chamado gato no futebol, né, no esporte. Claro, não estou falando do gato, eu, no caso, estou falando aí do gato. Não podia passar sem essa. Vamos lá. E aposto que vocês riram, né? Porque tudo que é desgraçado é engraçado. Vamos lá. Aqui, a mão à direita, né, da imagem é uma mão de uma pessoa com maior maturação, desenvolvimento ósseo mais acelerado. Aqui, menos acelerado. Isso tem um valor para o esporte. Né? Se eu tenho um rapaz de 16 anos que tem essa mão que está mais à esquerda, significa que ele ainda vai crescer mais e que ele ainda pode desenvolver ainda mais coordenativamente. Se eu tenho um rapaz de 16 anos que já está com essa característica, ele não cresce mais
E provavelmente ele já está adaptado às habilidades coordenativas que ele vai desenvolver, tenderá a não evoluir mais do que ele já evoluiu. Então, na hora de eu selecionar entre 2 garotos de 16 anos, por exemplo, para o futebol, o exame radiológico tem sido usado com controvérsias, eu tenho minhas críticas, né? Porque eu não acho que uma variável só seja definitiva para você escolher entre 2 garotos de 16 anos. Mas, de fato, uma variável a ser considerada, porque nesse exemplo que eu estou dando, o da esquerda ele ainda tem um espaço de desenvolvimento e maturação para crescer, para se desenvolver. Então, às vezes, a performance dele aos 16 anos é menor do que a do outro, que está mais maduro. Mas talvez com o passar dos anos, esse aqui ainda vai superar o outro. Então, isso é muito importante. Tá? Então, gente, são 6h30. Eu tinha pensado em desenvolver a aula até 6h10 para a gente conversar um pouco. Como sempre, é muita coisa interessante. E olha que eu deixei muita coisa de fora, mas eu espero ter passado um recado importante para todos vocês sobre a importância, tá, do crescimento e do desenvolvimento ósseo para vários aspectos da nossa vida. Tá? Performance, característica física que seja mais favorável para uma modalidade ou outra, como eu comentei lá no início da aula, indicador de saúde, de desenvolvimento humano, né, como é o caso ali de uma subnutrição, ou, por exemplo, um raquitismo, que é uma condição, né, patológica que inibe o crescimento físico. Né? Aí esses problemas podem ser tanto endógenos, lá de a falta de um hormônio, né, quanto podem ser exógenos, né, como a falta de um nutriente na dieta. Ou pode ser a combinação de muitos fatores, que normalmente o é. Né? É mais comum a gente ver esse tipo de condição. Tá? Tem muita coisa de genética que não cabe aqui nessa disciplina aprofundar, mas é importante vocês terem em mente que os fatores genéticos eles são potencialmente os mais importantes para determinar o crescimento. Né? Ou seja, muito difícil uma família de pessoas muito baixas, de estatura baixa, surgir alguém que vai ter 2,20 metros de altura e jogar basquete ou voleibol. É muito difícil isso acontecer. A não ser que essas gerações de famílias de pessoas baixas, na verdade, o são por outros fatores que não o genético. Né? Como, por exemplo, uma baixa condição socioeconômica, uma dieta muito fraca, muito pobre de nutrientes. Né? Mas isso mesmo assim seria muito raro. Então, a genética é muito importante e os fatores ambientais são decisivos para aumentar ou diminuir esse potencial de crescimento ósseo e de maturação que a gente conversou.